Números 9:17. Olha o que diz: quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandado do Senhor. Os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém? Eu quero pregar nessa noite debaixo do tema: se Deus mandou, paramos. Se Deus mandou, seguimos. Irmãos, nós vimos aqui que a travessia no deserto era Deus quem dava a direção. Mas Ele não somente dava a direção, Ele determinava o tempo. E isso faz uma diferença enorme na nossa jornada. Por quê? A Bíblia diz que quando o povo de Israel sai do Egito, o caminho desde o Egito até a Terra Prometida era de 3 dias. Ou seja, era um período muito rápido. Era um tempo muito baixo, era pouco tempo para se esperar, para receber. Porém, você e eu sabemos, o povo de Israel, ou os espias, 10 deles murmuram. A Bíblia diz que como eles murmuram, eles inflamam a congregação, eles inflamam o povo, e o povo começa a murmurar. Por causa da murmuração, o povo, então, Deus diz: vocês, ao invés de atravessarem em 3 dias, vocês vão atravessar em 40 anos, porque foram 40 dias de peregrinação dos espias. Nesses 40 anos, Deus então vai direcionar. Deus vai, além de direcionar segundo a sua ordem, o seu desígnio, vai determinar o tempo. E aí nós lemos aqui, quando Deus mandava, você precisa se lembrar que eles estavam no deserto. E no deserto era praticamente impossível fazer jornada com grande quantidade de pessoas. Só que para resolver esse problema, o que Deus fez? Ele colocava uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo, ela não somente aquecia o povo no frio, mas também iluminava o caminho que o povo devia seguir. Então veja, quando Deus mandava, não importava se era de dia ou se era de noite, eles iam. Quando Deus mandava, eles paravam. O texto diz, nós lemos aqui, houve momentos em que a nuvem ou a coluna ficava parada um dia. Poderia ficar parada alguns dias. Poderia ficar parada alguns meses. Enquanto Deus não desse a ordem
eles não seguiam. Enquanto Deus não desse a ordem, eles não paravam. Irmãos, para viver isso aqui, é somente quem conhece ao Senhor. Por quê? Nós vivemos um tempo, e quem estava aqui quinta-feira, essa mensagem é uma continuação. Nós falamos sobre a vontade de Deus. Nós falamos, não somente quinta, mas hoje pela manhã, que o tempo que nós vivemos, ele é o quê? Nosso tempo está muito corrido. Se você, por exemplo, para conversar com amigos seus, você tem um amigo que você não encontra com ele há alguns meses ou alguns anos. Ele já vai perguntar como é que está o teu trabalho, se você já foi promovido ou não, se você já comprou a sua casa própria ou não, se você passou em algum concurso. Ele vai falar sobre as suas metas e sobre as suas conquistas. Geralmente as pessoas fazem isso. E aí quando se fala de metas e conquistas, alguns se frustram, porque o tempo de uns parece que corre muito rápido, o tempo de outros parece que é mais lento. Sim ou não? Alguns conseguem conquistar muitas coisas muito rápido, outros já demoram um pouquinho mais. Nesse texto, eu aprendo algumas coisas. A primeira, o tempo de uns não é o mesmo tempo de outros. Eu e você não podemos nos basear a nossa vida com a do nosso irmão do nosso lado. Talvez você esteja sentado do lado de uma pessoa, talvez você congregue com alguém e é amigo, é conhecido ou é íntimo dessa pessoa, que o tempo dela é um pouco mais acelerado do que o seu. E aí você quer que o seu tempo seja igual ao dele. Se você tentar fazer isso, você vai se frustrar. Talvez você esteja tentando puxar uma pessoa em que o seu tempo é um pouco mais acelerado do que o dela e fala: não, rapaz, porque algumas coisas para você são tão fáceis. Algumas coisas para você consegue dominar com uma certa facilidade, e a pessoa do seu lado, nas mesmas condições, não consegue. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo. E nós precisamos entender que o nosso tempo não é o mesmo. O tempo do diácono William não é o mesmo do meu, não é o mesmo do presbítero Paulo, e assim sucessivamente. Cada um vai ter um tempo para executar alguma coisa. E dentro do reino de Deus não é diferente. Alguém poderia olhar a marcha de Israel no deserto e dizer: rapaz, por que esse povo está muito lento? Está demorando muito para avançar. Só que aqui não se trata de uma corrida em que nós temos que chegar primeiro. Aqui se trata de uma corrida em que nós temos que chegar até o final. Você pode dizer amém? Amém. Você não está numa corrida na sua vida, na sua caminhada cristã, na sua jornada com Cristo. Você não está numa corrida competindo com alguém para ver quem chega primeiro, não. Você tem que competir com você mesmo, estabelecendo a seguinte meta: eu tenho que chegar no final. Eu tenho que atingir o alvo. É o que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, eu faço o quê? Eu prossigo. E eu e você precisamos prosseguir. Prosseguir é segundo a vontade de Deus, sabendo que vai ter momentos que a sua vida, a sua caminhada, o seu progresso espiritual e ministerial, e eu já falei isso aqui sobre essa necessidade, em alguns momentos vai ser mais rápido, em alguns momentos vai ser mais lento. Porém, é segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. A direção que Deus dá para uns não é a mesma que dá para todos. Se o tempo não é o mesmo, a direção também não é o mesmo. Veja comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 34. Hebreus capítulo 11, eu acho que está um pouquinho alto. Quer abaixar um pouquinho? Hebreus 11, 34, olha o que diz. Aqui é a galeria dos heróis da fé. Aqui, Hebreus 11, só para te situar, fala assim, o texto diz assim, ó, uns pela fé. Aí aqui diz assim, ó, pela fé extinguiram a violência do fogo,
escaparam de ser mortos à espada. Repita comigo, escaparam. Ó, pela fé teve uns que escaparam. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Agora olha o versículo 37. Foram apedrejados pela mesma fé, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados pela fé. No versículo 34 teve uns que pela fé escaparam do fio da espada. No 37, outros pela mesma fé foram mortos pelo fio da espada. E talvez o tempo que nós vivemos, que é muito triunfalista, você precisa ser aquele que ganha, você tem que ser aquele que conquista, você tem que ser aquele que vence, você tem que ser aquele que está sempre, tem sempre uma vitória para contar. Se você for do grupo que morre pelo fio da espada pela fé, vão dizer que você é fraco. Só que a Bíblia não chama esses que foram apedrejados, esses que foram cerrados ao meio, esses que foram mortos ao fio da espada, esses que andaram como peregrinos, esses que passaram por necessidades. Não fala que eles tiveram menos fé do que aqueles que conquistaram. Você consegue entender? Que tem pessoas que foram chamadas para conquistar muitas coisas, e tem outras que são chamadas para suportar muitas coisas. Isso faz uma diferença enorme, porque se eu sou do grupo que foi chamado para suportar, eu vou me frustrar se eu me comparar com o grupo que foi chamado para conquistar. Isso fala de maturidade. Eu e você precisamos entender que na presença de Deus nós temos que respeitar o tempo e a direção para cada coisa. Você precisa respeitar, irmãos. A Bíblia diz que a herança recebida antes do tempo se torna maldição. Por que será? Herança fala de quê? Algo que é seu por direito. Mas até para receber aquilo que é seu por direito, existe um tempo certo para receber. Existem coisas que nós temos que ter a maturidade para poder receber. E eu e você precisamos buscar em Deus isso. A semelhança de Israel, porque Israel no deserto é um símbolo da igreja agora na terra. Se Israel tinha a coluna de fogo e tinha a nuvem que guiava, nós também hoje temos o Espírito Santo que nos dá a direção e nos mostra o tempo de cada coisa. Você precisa entender isso. Hebreus 11, 13, olha o que diz. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora olha o que Jesus disse acerca de nós. João 17, versículo 16. Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Ou seja, o povo de Israel no deserto, os profetas, eles morreram, muitos deles morreram na fé, esperando o cumprimento das suas promessas e não receberam. Isso para você entender, porque muita gente prega que quem tem promessa de Deus não morre. Então, temos que tirar Hebreus 11 da lista. Porque Hebreus 11 nos mostra pessoas que morreram sem receber o cumprimento da promessa. Mas, se Deus sabia que não ia cumprir na terra, por que Ele prometeu? É porque Ele tinha algo melhor. E eu e você precisamos entender que se algo que Deus falou não se cumprir aqui, é porque Ele tem algo melhor. Deus sempre tem algo melhor para mim e para você. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Então aqui não se trata de competição. Aqui
Se trata de nós entendermos que melhor do que chegar primeiro é concluir a carreira. Eu e você não fomos chamados para chegarmos primeiro. Eu e você fomos chamados para seguirmos e prosseguirmos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nessa jornada, veja comigo, Números capítulo 33. Isso aqui, irmãos, é fenomenal. Porque Números 33, quando a gente tem um plano de leitura, é uma leitura chata. Quando tem um plano de leitura, é uma leitura que as pessoas geralmente passam esse versículo. E agora eu vou te mostrar a importância desse versículo. Números capítulo 33. Nós vamos ler o capítulo. Olha só. São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Próximo. Moisés escreveu os lugares de que saíram. Olha só. Caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares de que saíram. Agora vai para o versículo 5. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Próximo. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Prossegue. Ó, se você marcar a sua Bíblia e ler em casa, você vai ver que é extensa a lista. Partiram de Etã, voltaram a Piairote, que está diante de Baal-Zephon, e acamparam diante de Migdol. Próximo. Partiram de Pirairote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Próximo. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Para por aí, porque a leitura vai ficar um pouco massiva. Você percebeu que eles foram para vários lugares? Só que em cada lugar que eles chegavam, eles estavam carregando, ó. Carregando não só os seus utensílios pessoais, como os levitas e sacerdotes tinham que levar os utensílios do tabernáculo. Aí eles caminhavam. Deus mandou parar. Para. Os levitas e sacerdotes, quando a nuvem parava, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que armar a tenda, armar o tabernáculo. Em Números capítulo 3, versículo 14 em diante, a Bíblia vai dizer sobre os filhos de Levi. Diz assim: e estas são as gerações de Levi, Gerson, Coate e Merari. E nos versículos seguintes vai falar sobre a classe desses 3 filhos. Um dos filhos de Levi, uma das famílias, era encarregada no tabernáculo de carregar somente as cortinas. Uma das famílias era encarregada de levar as madeiras. Outra família era encarregada de levar os utensílios sagrados, que estavam no lugar santo e no Santo dos Santos. Veja, Deus escolheu cada família para recolher cada coisa. E aí, pensa comigo, em cada um desses lugares que nós lemos, se eles estavam caminhando, parava, arma a tenda. Você lembra que nós lemos que tinha vezes que a nuvem parava alguns dias? Ok, parou alguns dias. Se a tenda foi armada do tabernáculo, cada israelita armava a sua tenda para a sua família, sim ou não? É claro, tinha que armar a sua tenda. Só que eles ficavam sempre na expectativa. Qual era a expectativa? Nós não sabemos quando Deus vai dar a direção para sair daqui. Por isso que a Bíblia diz que eles eram peregrinos em terra estranha. Ou seja, eles armavam a sua tenda aqui, mas eles não podiam se acostumar muito com aquele lugar. Por quê? A qualquer momento eles iriam sair. Somos também peregrinos estrangeiros em terra estranha. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse que nós não somos deste mundo, assim como ele não é.
Nós só estamos aqui de passagem. A igreja do Senhor está aqui de passagem e nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui no momento, mas a hora que Deus der uma direção, nós vamos para outro lugar e a qualquer momento a trombeta vai soar e nós seremos convocados a nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares e então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados para fincar estacas nesse mundo. Não, nós estamos aqui, mas nós somos do céu. Nós estamos aqui, mas a nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui, mas o nosso chamado não é para ficar amando essas coisas, não, porque a qualquer momento o Senhor Jesus nos chama para irmos para outro lugar. Eu fico imaginando, irmãos, esse povo. Imagina, Vinícius, quem fazia parte da família dos levitas, que tinha que desmontar e montar. Alexandre, já pensou? Toda semana você precisa desmontar e montar a aparelhagem toda. E em cada lugar que para, tem que montar tudo da melhor maneira possível para que o culto aconteça. Acabou tudo, Deus direcionou, opa, vamos embora. Por quê? É Deus que direciona. É Deus quem direciona, irmãos. É Deus quem determina, irmãos. Existem coisas, e aqui eu vou falar agora para algumas pessoas que têm coisas na sua vida que estão paralisados. O tempo em que ficam paralisados é determinado por Deus. Deus manda dizer para algumas pessoas que estão com coisas paralisadas na sua vida: Ele continua com o propósito, Ele continua com o controle, Ele continua com sua mão poderosa, e o tempo em que Ele vai determinar que aquilo que está parado se movimente, já está chegando. Você só precisa ter paciência, você só precisa acreditar, você só precisa continuar crendo de que o Senhor ainda está no controle. Aleluia! Deus ainda continua no controle. E nós precisamos entender: se Deus mandou, para. Se Deus mandou, segue. Só que essa ordem muitas vezes não é uma ordem clara. O povo estava andando no deserto, aí de repente a coluna parava, todo mundo tinha que parar. Deus não avisava antes. Todo mundo tinha que ficar com os olhos atentos. Não, estou caminhando, mas eu tenho que olhar para a coluna. Estou caminhando, mas eu tenho que olhar para a nuvem. Você está caminhando e olhando para onde? Você está caminhando e olhando para as coisas da terra? Não. Para nós termos a direção de Deus e nós termos o discernimento de Deus sobre o tempo de cada coisa, nós temos que entender que nós temos que caminhar nessa terra com os olhos no céu. Quando nós caminhamos na terra com os olhos no céu, aí fica fácil entender quando Deus quer que eu pare. Fica fácil entender quando Deus quer que eu prossiga. Falamos aqui no culto de ensino que a vontade de Deus, muitas vezes, traz dores, mas o propósito é sempre concretizado. O propósito é sempre concluído. Falamos aqui que a vontade de Deus, ela vai trazer coisas desagradáveis, porém, no final, Deus sempre glorifica o nome dele em nossas vidas. E o povo aqui, o povo prossegue. A Bíblia diz que esse povo demorou 40 anos. Mas por que demorou 40 anos? A culpa foi de Deus? Não. A culpa foi do próprio povo. A culpa de muitas coisas que demoram a acontecer na nossa vida, talvez estejam nos nossos atos ou nas nossas palavras. A murmuração do povo fez promessas que eram para chegar em 3 dias, demorar 40 anos. Só que a preocupação de Deus é que o povo chegasse salvo, o povo chegasse até o final.
então Ele vai preservar a todos. E assim, Deus continua fazendo conosco. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar juntamente com você. Talvez você veio aqui nessa noite e você está indagando ao Senhor acerca de coisas. E, na verdade, irmãos, todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, todos nós fazemos planos para muitas coisas que queremos que aconteçam. E quando nós fazemos nossos planos, quem não quer que aconteça rápido? É claro. Quando nós planejamos, nós queremos que seja o quê? Para ontem. Quando planejamos, nós queremos que seja o quê? Para já. Mas nem sempre é assim. Todavia, nós precisamos ter a certeza de que estamos seguindo a direção do Senhor. Porque, meu irmão, se eu sigo a direção de Deus, se cumpre o que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se eu seguir a direção de Deus, cumpre-se o que o salmista declarou em outro salmo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você vai concluir o propósito. Paulo foi chamado e ele tinha certeza de que ele iria concluir tudo aquilo que Deus chamou para que ele fizesse. Por isso ele não temia. É por isso que ele vai em alguns lugares, ele vê pessoas morrendo e ele não morre. Ele é até atacado, mas ele não é subjugado enquanto ele não concluiu o propósito de Deus. Você veio aqui nessa noite, Deus te chamou porque Ele tem um propósito na sua vida. Você veio aqui nessa noite, Deus te chamou por quê? Porque Ele queria que você ouvisse um recado da parte dEle. Tem coisas que estão paradas porque Ele decidiu parar. Tem coisas que estão paradas porque Ele falou assim: ó, se eu não parar, você não para para me ouvir. Tem coisa que Deus parou para justamente você conseguir virar os olhos e olhar para Ele. E Deus manda te dizer: quando você se render aos caminhos dEle, à direção dEle, as coisas começam a andar, começam a fluir. Eu quero orar juntamente com a igreja nesse momento. Nós vamos ouvir o louvor. E se houver alguém em nosso meio que queira receber a Cristo como Salvador,